Salve, salve, devoto! No oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil, aquela que te dá 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Vem aqui as dicas do Rap Show. Não se esqueça de utilizar o meu cupom Canal Vinegro para você ter 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Hoje eu iria só na zebra Fluminense, eu iria de Atlético Paranaense e contra o Goiás e América eu iria de América. E se você colocar esses 3 jogos e colocar cinquentinha, você pode ter 2.111,40 de volta. É isso mesmo, é para divertir e quem sabe faturar nas alturas. Betano, a casa mais confiável do Brasil, só para maior de 18 anos e lembre sempre, brinque com moderação. Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado dessa marca que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, na Frutos de Goiás você parcela a compra da loja. Isso permite que você tenha capital de giro para tocar o seu negócio. É legal ou não é? O link está na descrição. Golcase, capinha personalizadas, copos térmicos e garrafas você encontra na Golcase. Você pode adquirir este copo e utilizando o meu cupom GOALVINEGRO você tem um belo desconto, fora as garrafinhas térmicas que são um espetáculo. Adquira já e valorize soluções financeiras, porque aqui você valoriza o seu dinheiro. Na Valorize Soluções Financeiras eu entrego para você consórcio, eu entrego para você também. E isso é sensacional, empréstimo consignado, que aí tem as melhores taxas do mercado e também financiamento de carro, casa, moto e lotes. Gente, se você valoriza o seu dinheiro, converse comigo aqui na Valorize. E Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar, que é o que resolve, gente. E o atendimento é exclusivo e parcelado. Eu parcelo pra você, ainda te dou desconto falando que veio do canal Vinegro. Olha as madeixas aí. Bom, bora falar de Galo e vamos começar falando de Galo versus Fortaleza. Que jogo interessante que nós tivemos ontem entre Atlético e Fortaleza. Cara, eu não vou ler números, os números vão ser dados na hora do almoço, onde a gente tem mais tempo aqui, né? Um vídeo mais curto pra vocês. Mas o Atlético ontem fez uma partida que tem muito significado. Foi muito interessante. Por quê? Primeira coisa, que o Fortaleza teve mais posse de bola, ninguém discute no primeiro tempo. Que o Fortaleza, ele segurou o jogo no campo do Atlético, ninguém discute. Mas quando o Galo escapava, ele era altamente perigoso. Por uma coisa que eu disse pra vocês, a defesa do Fortaleza é ali, mais ou menos, não é uma defesa assim não. Então se o Fortaleza não faz um jogo de médio campo, o que eu quero dizer com médio campo? Travando, saindo um pouco mais na boa, sem se afogar muito lá na frente, o Fortaleza é uma boa equipe, mas quando ele se joga totalmente lá na frente, se você tiver velocidade, você pega os jogadores do Fortaleza em calça curta. E ontem aconteceu algumas coisas também que deixaram esse jogo meio estranho. Mas o Fortaleza, ele tinha domínio inicial da posse de bola, o Fortaleza agrediu o Atlético, mas sem tanto perigo, mas mantinha a bola lá na frente, com os números da tarde, eu vou mostrar isso bem pra vocês na hora do almoço, mantinha o jogo do Atlético preso lá na frente. Só que quando o Galo escapava, ele era perigoso. Houve um primeiro lance que o Atlético escapou pelo lado esquerdo do campo, que se a bola fosse mais bem trabalhada e não fosse jogado de qualquer jeito dentro da área, o Atlético teria perigo, porque tinha 2 jogadores do Fortaleza contra 3 do Atlético. Um outro lance, o Palácios faz o gol, e eu não tô falando na ordem cronológica, mas estava impedido mesmo, estava à frente, mas o Atlético conseguiu chegar, porque as linhas estavam muito altas. Outro lance foi o lance que o Igor Gomes perde um gol, que era ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e um lance desse você não pode perder. E teve o lance também do cruzamento na área, no qual o Fausto Vera fura e o Saravia chega e dá um chute e bate na trave. Se o Fausto Vera consegue acertar e ele estava sozinho aquela bola, Fausto Vera tem cacuete, ele faria aquele gol. Então o Atlético nesse primeiro tempo, apesar do gol do Fortaleza ter saído rápido, com 15 minutos de jogo mais ou menos já tinha saído o gol, o Atlético conseguia dar suas escapadelas e parecia que o Atlético empataria aquela partida. Quando a gente tem o giro do jogo e nós vamos para o segundo tempo, o Atlético começa agressor, começa indo pra cima. O Kardec já recebe uma bola lá na frente que ele não tem fôlego para bater com força e o Atlético vai agredindo. E num destempero, e por isso que eu considero esse jogo um jogo maluco, um jogo sem ele nem beira, né? No destempero da equipe do Fortaleza através do Marinho, que é uma agressão. Machucou? Pegou pra machucar? Não pegou pra machucar, mas ele agride. Em uma falta que, vamos ser sinceros, foi uma falta puxada para amarelo, com toda certeza, tanto que o juiz aplica o amarelo, e o juiz já vem para aplicar o amarelo, mas o destempero do Marinho foi uma loucura, e aqui mereceu sim o seu vermelho, e depois disso o Atlético passa aí, né, o Atlético já tinha ali um jogo mais interessante, né, o Atlético conseguiria, já tinha tido um empate, aquela coisa toda, Fausto Vera, não na ordem cronológica, mas para você entender, o Fortaleza, mesmo com o jogador
a menos, continua agredindo o Atlético. E por que o Fortaleza faz isso? Porque pro Fortaleza, como tava vindo os amigos do Paulo, o Fortaleza tinha certeza que venceria esse jogo. Os jogadores do Fortaleza não estavam jogando com aquele fôlego de 100%, com aquela pressão absurda, com aquela vontade, com aquela gana de 100%. Você repara nisso, depois você olha os números que você vai entender. Por isso que eu quero trazer na hora do almoço, até pra te deixar curioso, porque quando você vê os números de chute a gol, de defesa do Everson, você fala assim, é bem que o Episode tinha razão. Então o que acontece? O Fortaleza, mesmo querendo chegar lá, não estava conseguindo. O Fortaleza até continua agredindo o Atlético ali com um a menos tentando, e o Atlético continua saindo. E numa dessas escapadelas, num passe, numa enfiada do Robert muito bem dada, o Atlético consegue expulsar mais um. Por quê? Porque era o último homem. Mesmo que o domínio foi errado, a bola soltou meio pro lado, um pouco para trás, ele ia dar o giro e ia chegar na bola. Se o jogador do Fortaleza não faz a falta, não sei se ele faria o gol, mas poderia ter um pênalti, que ele ia levar essa bola para dentro da área, ele ia chegar nela e o jogador do Fortaleza ia chegar atrasado só dele, jogar o corpo para trás, o cara do Fortaleza ia dar pancada nele, ia levantar ele e seria pênalti, ou ele poderia fazer o gol, tudo ali. Então ali a expulsão foi certa. E aí na hora que vem a expulsão, o Fortaleza se recua inteiro, o Atlético agride, tenta, mas não consegue sair. Então foi um jogo muito maluco. Um time que em casa não perde, um time que em casa joga muita bola, meteu 4x1 no Bahia, ganhou do Botafogo, ganhou de várias equipes, mas que com reserva do Atlético passou perrengue. Essa é a grande realidade. O Atlético poderia ter tido uma melhor sorte, com toda certeza, se tivesse um pouco mais de qualidade no banco. Lembrem que vários reservas desse time não estavam lá. O Bernat é reserva nesse time hoje, o Cadu é reserva nesse time hoje, o Vargas é reserva nesse time hoje, o Rubens é reserva nesse time hoje, porque eu tô escalando com Kardec, com Daverson, o atleta lá na frente, tá? Então, assim, com o Hulk, Paulinho, Daverson, Scarpa e Arana. Então, assim, você tinha 4 caras que, se tivessem nesse banco aí, tinham passado o trator no Fortaleza, não perderiam os gols que o Igor Gomes perdeu e etc. Então, assim, dos males o menor. Essa é a grande realidade. Eu acho que foi um jogo louco. Eu acho que o Atlético teve situações para vencer a partida, sim. Eu acho que o Atlético até merecia melhor sorte na partida. Mas futebol tem dessas coisas, né, gente? Futebol nem sempre é do jeitinho que a gente quer. Essa é a grande mágica do futebol, né? Algumas vezes as equipes piores vencem o jogo, outras vezes, né, o massacre acontece normalmente. Nesse jogo, a gente tinha uma expectativa que, se tivesse um empate, estava excelente, e eu acho que o empate não ficou ruim. Talvez o apagar das luzes de 2 expulsões deixou o nosso coração chateado. Mas lembrem, vocês todos já estavam contando com uma derrota, no máximo um empate, e a gente quase venceu. Se a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade no banco e não tivesse simplesmente 13 desfalques entre suspensos, lesionados, poupados e selecionados, né, selecionáveis, a gente teria com certeza vencido esse jogo. Bom, mas existe uma coisa boa desse jogo, e ela se chama Robert, né? O Robert ontem mostrou muita qualidade. Fico triste de ninguém ter feito uma pergunta diretamente sobre o Robert, porque o Robert ontem apresentou um futebol de ótimo nível. O Robert ontem apresentou um futebol que mostra que ele tem que ser titular. Inclusive o Atlético talvez teria saído com a vitória se o Robert, em vez de chutar pro gol, e foi uma defesaça do goleiro, ele tivesse dado passe pro Caio. E a imagem, ela é muito absurda mesmo. A imagem, assim, é de dar raiva no coração do torcedor mesmo. É essa daqui, eu vou mostrar pra vocês. O Robert bate essa bola. Olha aqui, o cara tava sozinho. Realmente, se ele desse o passe, né, meu amigo, o Atlético teria aí feito o seu gol e as coisas teriam saído melhor, né? Era um lance que era só ele empurrar a bola, só ele dar o passe e um abraço. Mas futebol tem dessas coisas mesmo, e a gente tem que acostumar, não tem jeito, né? Mas dando sequência ao nosso raciocínio aqui, o Robert mostrou que tem condições. E se eu estivesse lá, a minha pergunta ao Milito é: por que você não oportuniza o Robert para valer? Hoje ele entrou em campo, deu passes e mostrou que tem qualidade. Da última vez que ele entrou em campo, ele também demonstrou que tem qualidade. Você deu oportunidades para praticamente todos os jogadores jogarem uma quantidade de partidas e jogos muito maior do que do Robert. Por que o que o Robert não apresenta nos treinamentos, que você realmente não dá oportunidades contundentes a ele? Mas ninguém quis fazer a pergunta, ninguém quis fazer essa pergunta, e eu acho que essa pergunta era a mais cabida nesse momento. Bom, e por um outro lado, eu te conto isso, mas para finalizar sobre o Robert, creio eu que o Robert
o Atlético vai errar com o Robert. Até falei uma coisa ontem com o Eduardo, falei assim, o que esse menino faz que ele não tem oportunidade? Porque só tem 2 jogadores no elenco do Atlético que não tem oportunidade real. Chama-se Maurício Lemos e Robert. O resto todos, podem pegar nome por nome. Todos tiveram as suas devidas oportunidades. Até o Kardec tem mais oportunidade que o Robert. Então, assim, é uma tristeza. Eu queria entender a situação do Robert de coração. Não é de sacanagem, não é pra culpar o Milito, é entender mesmo. Ele não entrega nos treinos, ele é muito apático nos treinos, ou a questão do físico dele incomoda, ou ele é muito fominho. O que acontece nos treinos que o Robert não tem uma oportunidade real? Bom, dito isso, os vascaínos estão desesperados. Eu não estou exagerando. Ontem o Vasco entrou com Payet, com o seu principal elenco, né, com a turma toda, e tomou de 3-0 do Vasco. E eu vendo um canal que o Beto me mandou, onde tem os cortes dos torcedores vascaínos, dos torcedores, narradores, igual a gente do Hoje Tem Galo. Cara, os caras, assim, completamente desacreditados do que aconteceu. Completamente desesperados. E eu não tô fazendo isso aqui pra chacota, pra nada, não. Realmente eles demonstraram no vídeo um desespero, porque eles caras assim, como assim? A gente vem com o que a gente tem de melhor e toma de 3-0. Alguns deles disseram o seguinte: estamos desconcentrados, não estamos no nosso melhor, a situação não é tão boa, aquela coisa toda. Outros já estão com uma ideia do seguinte: o time é ruim mesmo, esse time não dá em nada, é um milagre onde a gente tá. Eu vou dizer pra vocês a minha opinião. Um deles que eu ouvi disse uma coisa que me deixou muito marcado, que é o seguinte: o Vasco tem 10 anos que não disputa absolutamente nada. E um deles, ele falou assim, talvez seja o jogo mais importante dos últimos 10 anos do Vasco. E eu considero que talvez realmente seja o jogo mais importante do Vasco nos últimos pelo menos 5, 7 anos, com toda certeza. E eu digo pra vocês o seguinte, não se iludam com o resultado de 3-0 pro São Paulo, que o Vasco é a baba do boi, porque vocês têm que lembrar que o Vasco não disputa mais nada. Eu acredito que inclusive o técnico deles foi com o time titular, entendendo que esse time titular precisava tentar pelo menos 1 ponto, 3 pontos para continuar vivo na Libertadores, porque não tem garantia nenhuma, e ele tem razão disso, que ele vai passar do Atlético. Então que aquele jogo, se ele conseguisse 1 ponto, se ele conseguisse 3 pontos, principalmente porque venceu muito bem o São Paulo no primeiro turno, seria o melhor possível para eles. Então eu acho que foi até isso que o treinador buscou. E querendo ou não, o treinador não tem um jogo como a gente na terça-feira, e ele olhou para a tabela dele e falou assim, se eu vencer empatar com o São Paulo aqui, ganhar 1 ponto e conseguir vencer o Atlético, porque é um jogo diferente onde todo mundo vai entrar pilhado. Então eu acho que essa derrota não tem nada a ver com o jogo de sábado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Que eles estão desesperados, a turma lá, ela se desesperou, isso é um fato notório, indiscutível. Mas que isso é um grande problema que nós, torcedores atleticanos, temos que ficar aliviados de maneira nenhuma. Fiquem mais preocupados ainda, porque depois desse vexame, eles vão vir mais pilhados do que nunca. Porque agora, eles só têm uma chance, que é a Libertadores. Eles não têm a Copa do Brasil, eles não têm mais chance de nada. Então, diretoria, jogadores, 200% de foco, porque esse jogo aí de 3-0 do São Paulo foi enganação. O Vasco não toma goleada há muito tempo. Bom, martelo está batido. É isso que eu vou falar com você no oferecimento dela, da Importadora Elétrica Brasília. Você pensou em motor VEG, você pensou em componentes elétricos, você pensou na Importadora Elétrica Brasília, porque ela atua há mais de 70 anos no mercado e ela atua com motores VEG. Então você da indústria, do comércio, do agronegócio, da pecuária, não se esqueça dela, da Importadora Elétrica Brasília. O link está na descrição. Papum. Se você precisa de dinheiro na hora, a Papum é a solução, tá? Eu atendo para você através do cartão de crédito. Se você tem um cartão de crédito com limite, o que nós vamos fazer? Você tem lá 10 mil de limite, você quer pegar 10 mil emprestado, você vai parcelar de 12 a 18 vezes a taxa mais barata do mercado, eu te garanto. Pode procurar tudo quanto é lugar que é a mais barata, junto com o empréstimo consignado. E aí, meu amigo, eu vou fazer o Pix dos 10 mil a hora para você e você paga parcelado. É um sonho na noite de verão de quem precisa de dinheiro na hora. Não joga fora essa oportunidade, vem comigo e vem de Papum. Meu amigo, seu nome tá no SPC, no Serasa, no Boa Vista, vamos resolver esse problema com a Limpa Nome S.A. Aqui eu vou entrar com uma medida liminar para poder tirar o seu nome do SPC e Serasa. A financeira resolve o seu problema e vai te devolver a dignidade de você ter um nome limpo. E não se esqueça, se você quer ter um negócio, a Loca Agora é uma ótima solução para você, porque por conta de R$140 mil,
você pode ter ganhos de 8 a 10 mil. É a realidade dos nossos franqueados, sem burocracia, sem estoque, sem nada disso. Quer conhecer esse projeto da Loki agora? Entre em contato, nós não paramos de inaugurar lojas. Só em São Paulo, mês passado, foram 4. O link está na descrição. E não esquece da minha dica betana, hein? Fluminense, Atlético Paranaense, América, R$50 pode virar 10 mil. Meu cupom aqui, ó, tá na tela pra vocês, tá bom? Não esquece, canal Vinegro. Bom, vamos falar de martelo batido. Muitos torcedores gostariam de ter aqui no nosso time Marcos Rocha. É isso mesmo que você escutou. Muitos de vocês queriam ter o Marcos Rocha aqui, pedindo o Marcos Rocha aqui, querendo que o Marcos Rocha viesse ao Atlético. Mas o Marcos Rocha recebeu o mesmo salário que ele estava recebendo. O Palmeiras, o que estava acontecendo que o Marcos Rocha queria mudar de clube? Ele queria continuar no Palmeiras recebendo igual. O Atlético gostou da ideia de ter o Marcos Rocha aqui, mas, né, por um salário bem menor do que ele ganha atualmente. E o Botafogo também gostou da ideia de ter o Marcos Rocha lá e iria pagar até o mesmo salário. O Palmeiras igualou, manteve a proposta e o Marcos Rocha bateu o martelo e por lá ele vai ficar. Para mim, o Marcos Rocha seria um excelente ativo pro ano que vem. O Marcos Rocha joga muito. O Abel Ferreira pediu muito que o Marcos Rocha fique. E podem confiar, o Abel Ferreira é um dos melhores técnicos do Brasil. Ele é chato pra caramba, ele é reclamão pra caramba, ele cria caso pra caramba, tudo verdade. Mas ele que sabe de futebol e ele conhece muito. E ele sabe que o Marcos Rocha é um excelente ativo e por isso ele manteve o Marcos Rocha. Não foi à toa, não foi tirando do asco, não foi qualquer coisa. Então, infelizmente, nós não ficamos com o Marcos Rocha. Eu gostaria muito, acho que o Marcos Rocha contribuiria demasiadamente com a gente, acho que o Marcos Rocha seria uma excelente reserva pro Sarabia e ele faria essa função que o Milito tanto gosta, que é o direito subir tanto do jeito que ele quer, porque hoje em dia ele sobe e recompõe muito bem. Então, é uma pena esse martelo tá batido. E por fim, vamos falar agora do Mundial de Clube que tem tudo para ser cancelado. Deixa eu te contar aqui. O pessoal lá do Comitê de Jogadores da UEFA entrou com uma ação junto com o Comitê Disciplinar da União Europeia, mais com o órgão que agora me sumiu o nome, tá certo? Que é um acima da FIFA, né? Que é do esporte, reclamando o seguinte, que eles não terão férias, que o calendário está demasiadamente apertado e que eles não irão jogar. Inclusive estão ameaçando greve. O presidente da La Liga, junto com o presidente da Liga Francesa, já entraram com pedido na FIFA para que seus clubes não participem, porque eles não irão abrir mão de jogar os campeonatos APAs nacionais lá, campeonato francês, campeonato espanhol, porque esses são os que pagam as contas, esses são os campeonatos que mais rentabilizam. Claro que a Euro rentabiliza pra caramba e eles querem continuar, mas que eles estão reclamando muito, porque na Europa já aumentou muito a questão das seleções, onde a Euro e também a FIFA ganham muito dinheiro, e eles não querem o Mundial de Clubes. E, meu amigo, não é interesse de marca nenhuma patrocinar um, aspas, Mundial de Clubes sem os principais clubes europeus. Inclusive, há uma discussão dos reservas jogarem, mas a FIFA não quer os reservas, quer os titulares. E esse é um grande erro, porque, querendo ou não, você colocar os reservas para jogar já seria um espetáculo à parte, já encheria o público. Talvez não tanto quanto a FIFA espera de arrecadar com esses patrocínios, mas é o que tudo indica, os jogadores já falaram, não jogam e vão ameaçar a greve. A única coisa que eu vejo que poderia possibilitar esses jogadores jogar é a FIFA colocar uma premiação individualizada para os jogadores que jogarem muito boa, o que eu não acredito que vai acontecer, porque vai esvaziar os cofres dela, e a FIFA está interessada no futebol de maneira nenhuma, ela está interessada nos cofres cheios. Então, meu amigo, o Mundial será cancelado, tem tudo para ser cancelado, e não sou só eu que estou falando isso não, tá aqui, ó, no cortes lá do UFC, Mundial será cancelado. Quando você entra aqui, ó, Mundial de Clube pode ser cancelado, presidente da FIFA, todo mundo falando de cancelamento do Mundial, tá bom? Bom, senhoras e senhores, encontro vocês 11 da manhã, talvez 11h10 hoje com um pouco de atraso, mas 11 da manhã você já fica plugado aqui, você já tá sendo caminhado para esse vídeo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, obrigado aos meus parceiros, tamo junto e eu volto 11 horas da manhã para falar de Galo com vocês. Valeu!